Como eu faço as reservas? No menu Minhas Reservas, eu vou ter aqui inicialmente todas as reservas que foram feitas nos últimos 7 dias. Quais são as que têm entradas hoje, saídas e as que foram canceladas. Posso filtrar aqui por algumas informações importantes. Então, pelo número da reserva ou número alternativo que você pode cadastrar, o nome do hóspede, o status do pagamento, o tipo de período que você quer filtrar é data da reserva, data de check-in, data de check-out ou deadline, que é aquela data limite para que a reserva seja confirmada, e o período em que você quer aplicar esse filtro. Além desses filtros, nós temos filtros adicionais, como forma de pagamento, de qual canal veio essa reserva, o identificador, que é aquele funcionário que a gente cadastrou para poder comissioná-lo depois, a categoria de acomodação, o tipo de origem dessa reserva, de qual sistema essa reserva veio, o status do pagamento, a gente já tem ali também, e o status da reserva, que pode ser alocada, não alocada, check-in, check-out. Isso aqui tem base no nosso mapa, nós vamos ver em outro treinamento. Ainda na tela de listagem, nós temos o ID da reserva, o nome do responsável, a data de check-in, check-out, a categoria e o plano tarifário em que essa reserva foi feita, em qual acomodação essa reserva está alocada, o status dela, o status do pagamento, de onde veio a reserva, é uma reserva manual, então ela foi feita aqui no sistema, o valor da reserva, quanto já foi pago pelo hóspede, quanto falta receber e a coluna de ações. Tenho também aqui um totalizador das reservas que estão sendo exibidas na tela. O total das reservas, quantas estão ativas, quantas foram canceladas, qual foi o valor pago até o momento dessas reservas e quanto falta receber. Além disso, no botão de ações, nós temos a opção de uma nova reserva e a opção de baixar uma planilha com as reservas que estão sendo exibidas agora. Vamos fazer uma nova reserva. Para fazer uma nova reserva, eu preciso informar o período e a quantidade de adultos. As demais informações são adicionais, eu posso inseri-las ou não, como quantidade de criança, se a reserva tiver, se eu quiser pesquisar por uma categoria de quarto específico, se eu quiser informar qual é a origem dessa reserva, se ela é do site, do telefone, walk-in, e-mail. Caso eu tenha empresas do corporativo e eu queira vincular essa reserva às empresas, um número alternativo, que pode ser um número de um outro sistema, que eu faço um link com a reserva, se o hóspede informou algum cupom de desconto, se eu quero aqui dar um desconto percentual para ela agora, e se é uma reserva com identificador, nesse caso eu tenho apenas a Andréa Santos aqui cadastrada. Posso também determinar se o sistema deve considerar as promoções e descontos por forma de pagamento que estão ativos. Neste caso, eu vou só pesquisar sem informar nada além. Então, o que o sistema traz para mim? Do seu estabelecimento, todos os quartos que cabem 2 pessoas foram listados. Posso perceber que alguns aqui estão esgotados, sem disponibilidade. Como eu sou o usuário do sistema, mesmo o quarto estando esgotado, eu posso adicionar ao carrinho mesmo assim. O sistema vai informar, essa acomodação possui a seguinte restrição, que está esgotado, se deseja continuar. Vou confirmar. Então foi adicionado ao meu carrinho, mesmo estando esgotado, porque eu sou um usuário do sistema e tenho aqui a autonomia para poder fazer reservas sem disponibilidade, que seria um overbooking, ok? Então tem que ter muita atenção nesse momento. Além dessa acomodação que foi selecionada, eu vou adicionar outra aqui também, que tem disponibilidade, mas a venda está fechada. Mesmo assim, vou confirmar. Tenho agora no meu carrinho as 2 acomodações que foram selecionadas. Posso fazer alterações nos valores para cada diária. Também já informar os hóspedes da reserva. Se eu tenho opcionais cadastrados vinculados a esse plano tarifário desta acomodação, eu posso também adicioná-los aqui. Então, noite de núpcias, né? E para os quartos que eu configurei os tipos de cama, eles também serão disponíveis aqui para seleção. Vou continuar. Os dados obrigatórios para fazer a reserva são nome e e-mail.
Então, vou colocar aqui Marcos Santos, o e-mail Marcos. O ideal é que você informe também o telefone para contato, porque com base nesse telefone, o sistema vai disparar as mensagens automáticas que você vai conhecer no treinamento de experiência do hóspede. Então, informa o telefone para contato para que o sistema dispare as mensagens que serão habilitadas. Sem esse telefone, as mensagens serão disparadas apenas por e-mail. Após continuar, eu devo selecionar a forma de pagamento e também aqui antecipar se algum quarto já teve um valor de entrada. Depois disso é só continuar. Vou concluir e a minha reserva foi feita para o Marcos com 2 acomodações. Percebam que ele já tem um valor pago e consta também quanto ainda falta receber. Na coluna de ações, nós temos o mapa de reservas. Você vai ver no treinamento de hospedagens. Temos também o Pay, que você verá no treinamento sobre o Pay, certo? A parte de contas e PDV, que também iremos visitar em um outro treinamento. E além dessas opções, os detalhes da reserva e enviar o voucher. A parte de enviar o voucher eu tenho acessar o link, copiar o link, enviar por e-mail ou enviar via WhatsApp. Esse é o voucher que o seu hóspede vai receber, com os dados da reserva, com os dados da política que criamos, né? E as informações que foram adicionadas. Na parte de detalhes da reserva, eu consigo editar as informações da reserva. Então, data de check-in, o hóspede quer alterar, você vai alterar por aqui, tá bom? Informar a quantidade de adultos e, se desejar, fazer outras alterações também. Aqui eu tenho a informação do canal de onde a reserva foi feita, informações adicionais. Então, essa reserva, ela tem uma data de validade para que o pagamento seja efetuado, que é até o dia 20. E temos aqui uma área de observações da reserva. Além disso, temos também a área de controle dos dados do hóspede e do responsável pela compra. Então, eu tenho os dados aqui do responsável pela compra, com o endereço também. E para cada hóspede, eu vou ter o acesso à sua FNRH, que é a Ficha Nacional de Registro de Hospedagem. No treinamento de hospedagens, nós vamos falar um pouco sobre essa ficha e a conexão com o Ministério do Turismo. Mas é importante saber que nesta área você pode acessar e preencher os dados da ficha do seu hóspede. Lembrando que esses dados são fundamentais para que você possa fazer o processo de check-in e integrar também essas informações com o Ministério do Turismo. Além da FNRH, nós temos os dados para fazer o check-in, o link para o preenchimento da FNRH, veremos no treinamento sobre hospedagem, e o aplicativo do hóspede, que também veremos no treinamento sobre experiência do hóspede. Podemos adicionar opcionais e também modificar valores da reserva. Então, se eu quero editar o valor de alguma diária, basta editar esse valor, ok? E atualizar. Temos uma seção para comentários, são comentários pertinentes da reserva. Então, hóspede com restrição alimentar é um comentário do tipo alimentação. E se eu quero que ele tenha destaque no mapa das reservas, quando eu adiciono o comentário, eu posso ou não mostrar no voucher do hóspede. Alguns comentários podem ser só internos, se você não quer que o hóspede tenha acesso a esse comentário que está vinculado à reserva dele, então você não vai mostrar ele no voucher. Mas outros comentários você pode sim disponibilizar a visibilidade para o hóspede, ok? Além dos comentários, nós temos equipamentos que são previamente cadastrados, então você tem uma quantidade limitada de ferro de passar no seu estabelecimento e precisa fazer o controle de quem pegou o ferro, com qual hóspede esse ferro está, né? Então aqui é a área de empréstimos de equipamentos. Os equipamentos são cadastrados aqui no ADM Equipamentos, ok? Continuando o detalhe das reservas, eu tenho as políticas que estão associadas a essa reserva e também tudo que aconteceu com ela quando ela chegou no sistema, que é uma área de auditoria para que você possa conferir tudo que aconteceu com ela após ela dar entrada no nosso sistema, tá bom? Agora, em alguns casos, um hóspede não vai querer fazer uma reserva, mas sim consultar informações, fazer uma cotação.
Para isso, para que você não diminua a sua disponibilidade para uma determinada data, você deve usar a área de oportunidades, que são cotações ou orçamentos que você queira enviar para o seu hóspede.